E aí, auditório, tudo bem? Vou conversar com vocês hoje sobre estratégia. Vou gravar 2 vídeos. Em um deles eu vou explicar sobre Michael Porter e as contribuições dele. Foi um grande autor, é um grande autor da administração. Ele criou tem uma obra dos anos 90, 80 que ainda tem relevância. E no segundo vídeo eu vou falar um pouco sobre estratégia, discutindo alguns dos tipos dela. Antes disso, tem um esquema prático que eu gosto de mostrar a vocês, uma reflexão sobre como idealizar um negócio. E a gente sempre começa das necessidades de um determinado público, cruzado com nossa aptidão. Afinal, não adianta nada você verificar que aquele público quer algo e você não saber fazer esse algo. Com base nisso, você cria uma estratégia. E essa estratégia vai vir de uma pesquisa de mercado em que você vai sentir esse teu potencial público-alvo. Depois disso, você vai entrar no composto de marketing, também conhecido como 4Ps. Dependendo do autor que você vai discutir, ele vai chamar de 8Ps, 16Ps, vai muito do foco que você quer dar. Mas o plano de negócios, basicamente, ele é um desdobramento prático da reflexão acerca de preço, ponto de venda, produto e promoção. O professor Paulo vai adentrar com mais detalhes sobre isso para vocês, mas eu queria, antes de mais nada, explicar algumas questões. Existem determinadas variáveis que precisam ser consideradas na hora de escolher uma determinada estratégia. Algumas delas são controláveis, outras são incontroláveis. Não à toa, na nossa aula passada, eu falei com vocês sobre o quê? Sobre macro e microambiente. As variáveis controláveis têm uma relação direta com o microambiente, enquanto as variáveis incontroláveis têm uma relação direta com o macroambiente. Nas variáveis controláveis, você tem uma determinada influência e as suas decisões, o seu gerenciamento, ele vai causar um determinado impacto sobre ela. Então, aqui nós tomamos decisões táticas. Eu espero que a essa altura vocês tenham percebido que nós estamos nos adentrando e nos aprofundando em alguns aspectos já discutidos em disciplinas anteriores. Lá em Fundamentos em Administração, quando nós falamos sobre os 3 níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional, nós explicamos o que cada um deles fazia. Agora nós estamos nos aprofundando na aplicação desses níveis. E as decisões táticas, elas têm relação direta com as variáveis controláveis. Enquanto as decisões estratégicas, não é que elas influenciam as variáveis incontroláveis. Não. Justamente os administradores, utilizando de uma visão estratégica em longo prazo, eles vão se posicionar de uma determinada maneira para passarem bem pelas eventuais problemas que podem acontecer dessas variáveis que não são controláveis pela empresa. É só você imaginar um navio navegando. Você consegue sentir o vento, não consegue controlar ele. O máximo que você pode fazer é ajustar as velas para uma direção ou para outra. A não ser, fazendo essa metáfora aqui, que você tenha influência grande o suficiente para ter um motor no teu navio e levar ele para a direção que quiser. Mas aí, nesse caso, nessa metáfora, a gente estaria falando de multinacionais, empresas com porte bem maior, que se tem essa vantagem da força, por outro lado, tem a desvantagem do seu próprio porte, que torna ela mais lenta frente à competição global. Mas, fechando esse parêntese, eu queria que vocês compreendessem que determinadas variáveis, elas são controláveis, sim, e controláveis até certo ponto, de que as suas decisões, o seu gerenciamento vai afetar no quanto elas vão interferir no seu negócio. Aqui eu estou falando da escolha do produto que você vai vender, da concorrência e como você vai se posicionar frente a ela, o teu preço de venda. E aí a gente sempre tem que considerar nesses 3 primeiros elementos o meu público-alvo. E aí a distribuição tem a ver com os atravessadores, os meus fornecedores e aqueles que de alguma maneira me auxiliam a fazer com que os produtos cheguem na minha clientela. Propaganda ou publicidade, né, tem a relação direta com a promoção, e isso, mais uma vez, tem uma influência direta do meu público-alvo. As variáveis incontroláveis têm a ver com o quê? Aquelas coisas macro.
eu estou falando da legislação que a gente não influencia, a ética como uma toda e, sobretudo, a moral, uma aplicação mais cultural do meu ambiente de mercado. Política, sistema social, os comportamentos das pessoas e, sobretudo, a economia, que, num aspecto mais macro, nós simplesmente precisamos aceitar a influência dela e, de certa maneira, se posicionar frente a isso. E aí, com base nessas variáveis, eu vou segmentar o meu público-alvo. Eu vou escolher uma determinada maneira de atuar nele e existem variáveis que podem me ajudar nisso. Existem órgãos que nos fornecem informações muito úteis. Eu passei para vocês na aula passada justamente dicas sobre instituições que fazem isso. IPES, SEBRAE, IBGE, eles nos dão altas informações geográficas e demográficas. Já no aspecto, aqui eu estou falando como geográfico e demográfico, idade, sexo, grau de instrução, religião, perspectiva de classe social, densidade demográfica, ou seja, são aspectos mais objetivos. O IBGE é uma excelente fonte de informações objetivas. Num aspecto mais subjetivo, eu recomendo que você crie as suas próprias percepções. E aí, para isso, você fez a pesquisa de mercado nas nossas aulas anteriores. E aqui você vai considerar o quê? Variáveis psicográficas e comportamentais. Você vai investigar o estilo de vida do seu público-alvo, os valores que ele tem, que tipo de personalidade tem, acima de tudo, que comportamento eles têm. E como comportamento, eu estou falando de hábitos de consumo. Se você vai vender, por exemplo, máquinas de lavar, é importantíssimo você saber quantas vezes seu público-alvo lava roupas por semana, por exemplo. Uma pesquisa de mercado poderia te ajudar nisso. Imagine que você vai fazer um curso de idiomas. Será que não vale a pena investigar a importância da língua e a influência dela na vida daquele teu público-alvo? De repente, isso pode te dar apontamentos para você se posicionar melhor nesse mercado. E aí, gente, independentemente de quanto você se aprofundou nessa segmentação, e espero que tenha sido bastante, espero que tua pesquisa de mercado tenha te identificado fatias interessantes que mereçam ser, vamos dizer assim, seu público-alvo, mas se você ainda tem dúvidas como fazer isso, ou se você conseguiu fazer isso, pense em 4 coisas na tua escolha de perfil de público-alvo. Você vai investigar a relevância dele, ou seja, se ele tem um público, um número suficientemente alto para que valha a pena você investir nesse tipo de público-alvo. Você tem que pensar se ele é acessível para você. De repente, o público evangélico, por exemplo, ele tem um alto número de praticantes dessa perspectiva religiosa. Mas você, por não ser religioso, não consegue ter acesso a esse determinado público. De repente, o público LGBT, por exemplo, tem uma alta aceitação e um número muito bom na sua cidade. No entanto, você, por não se identificar com as causas desse público-alvo, não vai ser bem aceito por ele e não vale a pena forçar a barra e tentar investir nisso. Um terceiro aspecto seria a rentabilidade. Lembrando, pessoal, essas duas coisas que eu acabei de falar, questão religiosa e questão a maneira de encarar a sexualidade, eu não estou levantando aspectos éticos ou morais sobre isso. Estou discutindo tecnicamente essas coisas em um plano de negócios, certo? Mas um terceiro ponto que eu quero falar sobre a rentabilidade. E aqui você vai estudar se aquele segmento, tendo relevância e acessibilidade para você, se ele consegue pagar o suficiente para manter o teu empreendimento. Aqui eu estou falando, vamos lá, no aspecto prático. Corinthians, é nós aí. Em tabuleiro, a gente vai ter muitos corintianos, a gente vai ter uma acessibilidade a eles, mas será que eles são um público autossuficiente e tem rentabilidade o suficiente para manter uma loja oficial do Corinthians? Não fiz pesquisa de mercado, mas a minha aposta na nossa região, indiferente à minha paixão pelo Corinthians, é que uma loja de produtos oficial do Corinthians no interior não teria tanta rentabilidade. E aí, num quarto aspecto, seria o foco. Aqui é uma das estratégias
que você pode atender é o uso de focar-se em um determinado segmento de mercado. A gente já conversou algumas vezes nas minhas reuniões de grupo com vocês, e eu tentei deixar claro que não existe essa coisa de público em geral. Você precisa se focar em um determinado aspecto do teu público para você conseguir atendê-lo adequadamente. Ok, pessoal? Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande e eu vou lançar, na verdade, eu ia lançar mais 2, pelo visto, iam ser 2 vídeos, agora vão ser 3, né? Que eu acabei me empolgando nessas explicações. Fique aí comigo, qualquer coisa é só dar um grito, beleza? Valeu!